Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 4 da primeira epístola de Pedro convoca os cristãos a assumirem uma postura de firmeza espiritual e prontidão diante dos sofrimentos e do fim dos tempos. Pedro inicia o texto exortando os fiéis a se armarem com o mesmo pensamento de Cristo, rompendo definitivamente com o estilo de vida pagão e com as paixões humanas para viverem exclusivamente segundo a vontade de Deus. Esta introdução prepara o leitor para instruções práticas sobre a vida comunitária, onde o amor mútuo, a hospitalidade e o bom uso dos dons espirituais são destacados como essenciais para glorificar a Deus. O capítulo culmina em uma profunda reflexão sobre o fogo ardente das provações, ensinando que o crente não deve se surpreender com as perseguições, mas sim alegrar-se por ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, confiando sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Pedro 4 do livro de 1 Pedro da Bíblia. Vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. 2 Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 3 No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. 4 Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. 5 Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 6 Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. 7 O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. 8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 9 Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. 10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 11 Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Sofrendo como cristão. 12 Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. 13 Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 14 Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 15 Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. 16 Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 17 Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus.
E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 18 E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 19 Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O rompimento com o passado, a vida comunitária no fim dos tempos e o sofrimento que glorifica a Deus. No capítulo 4 de sua primeira carta, o apóstolo Pedro eleva a temperatura de suas exortações morais e teológicas. Ele sabe que a pressão externa sobre a igreja está aumentando e que o tempo é curto. Por isso, ele chama os crentes a assumirem uma postura mental de soldados espirituais, prontos para romper definitivamente com os vícios da cultura pagã ao redor. Na segunda metade do capítulo, Pedro oferece um vislumbre sobre o funcionamento interno da igreja diante da iminência do fim e redefine a teologia do sofrimento. Ele explica que o sofrimento por amor a Cristo não é uma anomalia ou sinal de abandono divino, mas uma dolorosa e gloriosa participação nos sofrimentos do próprio Messias, que serve para purificar o povo de Deus antes do juízo final. O tema central deste capítulo é: o sofrimento com Cristo exige o rompimento com a imoralidade do passado para viver a vontade de Deus, impulsionando a igreja a viver em oração, amor prático e serviço mútuo por meio dos dons, enquanto encara as provações presentes com alegria e confiança no fiel Criador. Primeiro, o armamento mental e a ruptura com o estilo de vida pagão, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o capítulo com um comando militar no versículo 1, armem-se também do mesmo pensamento que Cristo teve ao sofrer na carne. O sofrimento físico de Jesus na cruz foi o golpe decisivo contra o império do pecado. Da mesma forma, quando o cristão decide aceitar o sofrimento e a renúncia na sua própria carne em vez de ceder às tentações, ele demonstra que rompeu a sua aliança com o pecado. O objetivo dessa blindagem mental é descrito no versículo 2, gastar o tempo que ainda resta de vida terrena não mais correndo atrás dos desejos humanos egoístas, mas sim focando exclusivamente em fazer a expressa vontade de Deus. No versículo 3, o apóstolo dá um choque de realidade nos leitores, lembrando-os de que eles já perderam tempo demais no passado vivendo como os pagãos sem Deus. Ele lista uma série de pecados destrutivos daquela cultura: libertinagem e sensualidade, a busca obsessiva pelo prazer sexual desregrado, bebedeiras, orgias e farras, festas descontroladas regadas ao álcool e à perda da dignidade, idolatria repugnante, o culto aos falsos deuses que envolvia práticas imorais. O versículo 4 descreve a reação da sociedade diante da conversão dos cristãos. Os antigos amigos pagãos acham estranho, bizarro, incompreensível, que os crentes agora se recusem a se jogar com eles na mesma torrente de imoralidade e lamaçal de excessos. Por causa dessa mudança de comportamento, os cristãos passam a ser insultados, ridicularizados e marginalizados. No entanto, o versículo 5 traz o consolo do juízo. Esses perseguidores e escarnecedores terão que prestar contas rigorosas àquele que está perfeitamente pronto para julgar tanto os vivos quanto os mortos. Pedro conclui esse bloco no versículo 6 explicando que o Evangelho foi pregado inclusive àqueles que agora já estão mortos, mas que ouviram a mensagem em vida, para que, embora tenham sido julgados e condenados no corpo segundo os padrões humanos, eles possam viver eternamente no Espírito, de acordo com o padrão de Deus. A lição espiritual principal. A conversão a Cristo exige uma ruptura radical, definitiva e corajosa com os padrões morais mundanos e com os vícios do passado, mesmo que isso custe a incompreensão e o insulto por parte das pessoas ao nosso redor. Aplicações práticas. 1. Romper com a pressão do grupo. Não tenha medo ou vergonha de parecer estranho para os seus colegas de trabalho, faculdade ou antigos amigos por causa dos seus valores cristãos. Se eles te criticam ou te excluem porque você não participa mais de conversas imorais, bebedeiras, traições ou fraudes, alegre-se. Isso é sinal de que você mudou de direção. 2. Resgatar o tempo perdido. Avalie como você tem gasto o seu tempo livre. O versículo 3 diz que você já gastou tempo suficiente no erro antes de conhecer a Jesus. Use os dias que lhe restam nesta terra para estudar a palavra, cuidar da sua família, trabalhar com honestidade e servir ao próximo. 3. Armar a mente contra a tentação. Quando os velhos desejos carnais baterem à porta, use a instrução do versículo 1.
Escolha sofrer a dor da renúncia na carne, dizer não ao pecado, para manter a sua alma viva e limpa diante de Deus. Segundo, a vida comunitária na perspectiva da eternidade, versículos 7 a 11. O que o autor está ensinando? No versículo 7, Pedro eleva o senso de urgência da comunidade com uma declaração solene: o fim de todas as coisas está próximo. Diante da iminência do retorno de Cristo e do desfecho da história, a Igreja não deve entrar em pânico ou fanatismo, mas sim adotar 3 posturas práticas: ser criteriosa, ter mente sã e equilibrada, manter-se alerta, vigilante e dedicar-se intensamente à rotina de oração. O versículo 8 apresenta a prioridade absoluta dentro da Igreja em tempos de crise. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. O amor cristão deve ser intenso e esticado ao máximo, pois ele possui uma função terapêutica na comunidade. O amor cobre e perdoa uma multidão de pecados, impedindo que as ofensas destruam os relacionamentos. Além disso, o versículo 9 ordena a prática da hospitalidade mútua, que no primeiro século era vital para acolher cristãos perseguidos e pregadores itinerantes. O detalhe prático de Pedro é cirúrgico. Essa acolhida deve ser feita sem reclamação ou murmuração. Nos versículos 10 e 11, o apóstolo desenvolve uma teologia prática sobre os dons espirituais. Ele afirma que ninguém recebeu um dom para benefício próprio ou para vaidade pessoal. Cada crente recebeu uma capacitação da parte do Espírito Santo para funcionar como um administrador, dispenseiro, da multiforme graça de Deus, usando esse recurso para servir aos outros. Pedro divide esses dons em 2 grandes categorias no versículo 11. Os dons de fala, pregação, ensino, aconselhamento. Quem fala deve fazer isso com tamanha reverência e precisão como quem está transmitindo as próprias palavras audíveis de Deus. 2. Os dons de serviço, ajuda prática, administração, generosidade. Quem serve deve fazê-lo não baseado em suas próprias forças ou carisma, mas na energia, vigor e força que o próprio Deus provê. O objetivo final de todo esse engajamento comunitário é um só: para que em absolutamente todas as coisas Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. A lição espiritual principal. A proximidade do fim exige uma igreja madura, focada na oração e unida por um amor intenso, onde cada membro atua como um administrador fiel dos dons recebidos para servir ao próximo e glorificar a Deus. Aplicações práticas. 1. Praticar o amor que perdoa. Não permita que pequenas mágoas, fofocas ou desentendimentos criem raízes no seu coração contra seus irmãos de fé ou familiares. Exercite o amor que estende o perdão e cobre as falhas alheias, imitando a paciência que Deus tem com você. 2. Descobrir e ativar o seu dom. Pare de ser um mero espectador nos bancos da igreja. O versículo 10 afirma que você recebeu um domingo. Seja na área da música, do ensino, do acolhimento, da cozinha, da limpeza ou da assistência social, use o seu talento para servir as pessoas da sua comunidade. 3. Servir com a força de Deus. Quando se sentir cansado ou sobrecarregado ao fazer o bem ou liderar um ministério, lembre-se do versículo 11. Não tente servir na força do seu próprio braço. Ore e peça que o Espírito Santo renove as suas forças físicas e emocionais para que o trabalho seja leve e Deus seja glorificado. 3. O fogo da provação e o julgamento da casa de Deus, versículos 12 a 19. O que o autor está ensinando? Pedro inicia o último bloco no versículo 12, preparando o coração dos crentes para o pior. Ele pede que os seus amados não fiquem chocados ou surpresos com o fogo da provação que surge no meio deles, uma referência a severas perseguições e testes de fé, como se algo bizarro ou fora do controle de Deus estivesse acontecendo. Em vez de autopiedade, o versículo 13 traz uma lógica invertida. Os cristãos devem se alegrar por participarem dos sofrimentos de Cristo. Essa parceria na dor do presente é o passaporte para experimentar uma alegria transbordante e exultante quando a glória de Jesus for finalmente revelada ao mundo. O versículo 14 traz uma promessa de consolo profundo. Se você é insultado, ridicularizado ou cancelado por causa do nome de Cristo, você é plenamente feliz e bem-aventurado, porque isso é a prova cabal de que o Espírito da Glória, o próprio Espírito de Deus, repousa e descansa sobre a sua vida. No entanto, Pedro faz uma distinção moral urgente nos versículos 15 e 16. O sofrimento só tem valor espiritual se for por motivos justos. Nenhum cristão deve sofrer como assassino,
ladrão, malfeitor ou como quem se intromete e faz fofoca nos negócios alheios. Mas, se o indivíduo sofrer única e exclusivamente por ser cristão, termo que na época era um insulto pejorativo usado pelos pagãos, ele não deve sentir nenhuma vergonha. Pelo contrário, deve usar esse mesmo nome para glorificar a Deus através de sua conduta firme. Nos versículos 17 e 18, o apóstolo apresenta uma visão escatológica do sofrimento. Ele afirma que chegou o tempo de o julgamento começar, e esse julgamento começa justamente pela casa de Deus, a Igreja. Deus usa o fogo das provações terrenas para purificar o seu povo primeiro. Pedro, então, faz uma pergunta retórica assustadora. Se o processo de purificação é tão doloroso e rigoroso com os filhos obedientes, qual será o destino final e trágico daqueles que vivem em rebeldia e se recusam a obedecer ao Evangelho de Deus? Citando o livro de Provérbios, ele reforça: se até para o justo a salvação passa pelo caminho estreito e difícil das provações, o que acontecerá com o ímpio e o pecador no dia da ira divina? O capítulo se encerra de forma pastoral e consoladora no versículo 19. Aqueles que estão sofrendo de acordo com a soberana vontade de Deus não devem se desesperar ou duvidar do amor do Pai. A ordem é clara. Eles devem confiar as suas vidas, entregar as suas almas em depósito seguro ao seu fiel Criador e continuar, sem parar, a praticar o bem. A lição espiritual principal. O sofrimento por amor ao Evangelho é um meio de purificação divina e um sinal da presença do Espírito Santo em nós, exigindo que o cristão não se envergonhe, mas descanse na fidelidade do Criador enquanto continua fazendo o bem. Aplicações práticas. 1. Não se envergonhar da sua fé. Se você sofrer algum tipo de discriminação, piada ou desvantagem profissional por se recusar a violar os seus princípios bíblicos, não abaixe a cabeça e não se sinta envergonhado. Erga os olhos e glorifique a Deus, pois o Espírito do Senhor repousa sobre você nesse momento. 2. Avaliar a causa do seu sofrimento. Quando estiver enfrentando problemas e conflitos nas suas relações, faça o filtro do versículo 15. Você está sofrendo porque é um cristão fiel ou porque foi arrogante, preguiçoso, fofoqueiro ou se intrometeu onde não devia? Corrija os seus erros antes de terceirizar a culpa para a perseguição espiritual. 3. Confiar no fiel Criador. Se a sua vida está difícil e o fogo da provação apertou nesta semana, faça o que diz o versículo 19. Entregue as suas ansiedades, o seu futuro e a sua reputação nas mãos de Deus. Ele é o seu Criador e Ele é perfeitamente fiel para guardar a sua vida até o fim. Não pare de praticar o bem. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o sofrimento na carne por amor a Cristo funciona como uma armadura mental que nos desliga da prática do pecado e nos alinha com a vontade de Deus. Segundo, a conversão exige o abandono completo dos excessos do passado, sensualidade, bebedeiras e idolatria, mesmo que o mundo ache isso estranho e responda com insultos. Terceiro, diante da proximidade do fim, a Igreja deve focar na clareza mental, na oração fervorosa e em um amor mútuo e intenso que perdoa as ofensas. Quarto, os dons espirituais de fala e de serviço devem ser administrados com fidelidade para abençoar a comunidade, dependendo inteiramente da força que Deus supre. Quinto, as provações não devem nos surpreender. Elas são uma participação nos sofrimentos de Cristo e o início da purificação da casa de Deus, exigindo que o crente confie no seu fiel Criador e continue praticando a justiça. Reflexão espiritual final. 1 Pedro 4 desmascara o cristianismo superficial e triunfalista que tenta eliminar a cruz da experiência diária do crente. Pedro nos lembra de que fomos chamados para uma jornada de guerra moral interna e de resiliência externa. O mundo sempre achará estranho quando decidimos não afundar com ele no lamaçal da imoralidade, do egoísmo e do relativismo. O fogo que queima as nossas falsas seguranças não vem para nos destruir, mas para purificar a nossa fé e nos arrancar da superficialidade. Se o próprio Deus está limpando a sua casa através das disciplinas e provações do tempo presente, nós precisamos acordar para o que realmente importa: a oração, o amor fraternal que não guarda rancor e o serviço ativo aos nossos irmãos. Que nesta semana você não gaste as suas energias reclamando das dores ou das incompreensões da vida. Arme a sua mente com o mesmo pensamento de Jesus. Seja um administrador fiel da graça de Deus através dos seus talentos. Entregue o seu futuro àquele que formou as estrelas e que é perfeitamente fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Caminhe firme,
Sofra com dignidade e viva para a glória do Rei. Vou te explicar que o capítulo 4 de 1 Pedro funciona como um manual de sobrevivência espiritual e comunitária. Pedro avisa aos cristãos que escolher seguir a Jesus exige uma quebra radical com o passado e que o sofrimento por essa escolha não deve ser visto como uma surpresa, mas como um selo de parceria com Cristo. Vamos analisar este texto por partes, de forma bem didática, conectando seus pontos centrais com as raízes do Antigo Testamento. Primeira parte, rompendo com o passado, versículos 1 a 6. O que o texto diz? Pedro usa uma metáfora militar: armem-se com a mesma mentalidade de Jesus. Assim como Jesus enfrentou o sofrimento físico com determinação, o cristão que aceita passar por dificuldades por causa da sua fé mostra que rompeu com o domínio do pecado. O choque cultural. Versículos 3-4. Pedro faz uma lista pesada de como as pessoas daquela época viviam: bebedeiras, orgias, imoralidade, idolatria, e diz que os antigos amigos acham estranho que os novos cristãos não queiram mais participar dessas farras. Por causa disso, os cristãos passam a ser insultados e excluídos. Pedro consola os leitores dizendo que Deus é o juiz e todos prestarão contas a ele. Ligação com o Antigo Testamento. Essa separação drástica dos costumes pagãos é o tema central de Levítico. Quando Deus tira Israel do Egito para levá-lo à terra prometida, ele dá um aviso idêntico em Levítico 18:3. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês habitavam, nem procedam como na terra de Canaã, para onde os levo. Não andem nos seus estatutos. Pedro está aplicando essa mesma regra de santidade do Antigo Testamento para a Igreja. Segunda parte. A vida prática na comunidade. Versículos 7 a 11. Pedro entende que, como o mundo lá fora é hostil, a Igreja precisa ser um porto seguro. Ele dá instruções de como a comunidade deve funcionar, já que o fim de todas as coisas está próximo. Oração e autocontrole. Sejam equilibrados e fiquem alertas para conseguir orar. O amor que cobre pecados. Versículo 8. O amor mútuo deve ser a prioridade absoluta, porque onde há amor verdadeiro, as ofensas e erros dos irmãos são perdoados e superados, em vez de expostos para gerar divisão. Hospitalidade e dons. Versículos 9 e 11. Naquela época, os cristãos que fugiam de perseguições dependiam de abrigos. Pedro pede para receberem uns aos outros sem reclamação. Além disso, cada um deve usar a sua habilidade, seja pregando ou servindo na limpeza-cozinha, usando a força que Deus dá para que a glória vá para ele e não para o ego humano. Ligação com o Antigo Testamento. Citação direta. Versículo 8. Quando Pedro diz que o amor perdoa ou cobre muitíssimos pecados, ele está citando textualmente Provérbios 10 de dezembro. O ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Hospitalidade. No Antigo Testamento, acolher o estrangeiro e o necessitado era um mandamento sagrado. Deus lembra ao povo em Deuteronômio 10:19: Amem o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Terceira parte. O fogo da provação e o nome de cristão, versículos 12 a 16. O que o texto diz? Pedro pede para os irmãos não entrarem em pânico ou acharem esquisito quando o fogo da provação surgir. Esse fogo não veio para destruir, mas para testar. Ele faz uma separação inteligente. Se você vai sofrer, que seja por ser fiel a Jesus, como um cristão, e não porque você cometeu um crime real, como roubar, matar ou ser o fofoqueiro intrometido da vizinhança. Sofrer por fazer o bem é motivo de honra, e mostra que o Espírito de Deus repousa sobre a pessoa. Ligação com o Antigo Testamento. O fogo refinador. Novamente, Pedro usa a linguagem dos profetas do Et sobre o metal precioso. Em Zacarias 13:9, Deus fala sobre o seu povo: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O Espírito que repousa. A frase "o Espírito da Glória" repousa sobre vocês, versículo 14, é uma alusão direta a Isaías 11:2, que profetizava sobre o Messias: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Pedro está dizendo que quando a Igreja sofre por Jesus, ela experimenta a mesma presença espiritual que o Messias teve no Antigo Testamento. Quarta parte. O julgamento começa pela casa de Deus, versículos 17 a 19. O que o texto diz? Pedro traz um princípio solene. O julgamento de Deus começa primeiro pela sua própria família, a Igreja.
Ele faz uma pergunta retórica. Se o processo de purificação de Deus já é doloroso e difícil para os que são fiéis, os justos, imagine o tamanho do desastre final para aqueles que escolheram rejeitar e combater a verdade. Ele conclui dizendo que quem sofre fazendo a vontade de Deus deve simplesmente descansar e confiar sua alma ao fiel Criador. Ligação com o Antigo Testamento. O julgamento pelo templo. A ideia de que Deus começa a julgar pela sua própria casa vem da visão do profeta Ezequiel. Em Ezequiel 9:06, quando a justiça de Deus vai passar pela cidade, a ordem divina é dramática. Comecem pelo meu santuário. Deus avalia primeiro quem diz que é dele. Citação direta. Versículo 18. Pedro cita a versão grega antiga de Provérbios 11:31. Se o justo recebe na terra a sua retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Resumo didático da mensagem de 1 Pedro 4. Imagine que você decidiu se alistar no exército de resgate de um reino justo. A despedida. Os seus antigos companheiros de taberna e futilidades vão zombar de você e te chamar de louco porque você mudou de farda e de hábitos. Versículo 4. 2. O quartel. A igreja lá dentro. Os soldados precisam cuidar uns dos outros. Ninguém briga por comida ou espaço. Eles dividem o teto, hospitalidade e limpam as feridas uns dos outros, o amor que cobre pecados. 3. O combate. Quando os ataques inimigos começarem, o fogo da provação, você não se surpreende. Você sabe que o general, Jesus, passou por isso primeiro. O fogo apenas prova que você está do lado certo da história. Pedro usa os profetas e os livros de sabedoria do Antigo Testamento para lembrar que Deus sempre purificou o seu povo antes de trazer a vitória final. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!